Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians com o Mano, falando sobre toda essa situação que aconteceu ontem, de ontem para hoje, né, com o indiciamento do Augusto Melo, e hoje com essa entrevista também aí, essa coletiva, aliás, do Augusto Melo, tentando se explicar. Então, se liga só no que ele falou, o Mano aí mandou bem demais, então se liga só, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians, uma informação, notícia, pós-jogo, pré-jogo, tudo aqui pra fiel torcida. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Novidades do Corinthians. Opa! Se esconde aí, mano. Se esconde, mano. Eu não devo nada. O mano não deve nada. Ih, chegou o policial aqui. Chegou o nosso policial aí. Das mulheres. O policial aqui. O policial do Vila Juí. Combinado nós zoar o mano aqui, viu? Mas é demais, viu? Vamos lá, mano. Augusto Melo, Marcelo Mariano, Sérgio Moura e Alex Cassundé, né? São indiciados pelo caso da patrocinadora do Corinthians, né? Acabaram sendo enquadrados nos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Né? Meu Deus. Os 4 foram indiciados, né? Mas não quer dizer que foram condenados ou são culpados ainda, né, mano? Ó a ilustração, Motinha, da manchete do Corinthians. O que é isso, besta? Isso aí foi o que o Ordônio fez com você ontem à noite. Que é isso, mano? Não fala assim do isso. O Marco trabalhou até tarde. Só que o Ordônio precisou caçar depois do cacetete em você. Que é isso? Não fala assim que o Marcão tá com essa roupa de agora stripper, de filme inglês. Ô, mano, com isso pronto, vai pro Ministério Público, né? E vai ser analisado e depende... pra ver se vai pra julgamento, pra quem vai ser culpado, né, mano? Tudo isso é um grande processo que vai rolar, né? E aí, você quer que eu fale isso, depois falo o que o Augusto falou hoje? Eu quero as imagens, Então, eu quero as imagens. Ô, Motinha, vamos lá, por partes, com relação aí ao indiciamento. É bom a gente frisar, de fato, aí, porque as pessoas quando falam a respeito disso, e as pessoas não têm, talvez, o conhecimento e o embasamento, as pessoas acham que o indiciamento já é uma condenação, e não é. Juridicamente ainda não é. Porque, por exemplo, no inquérito policial que foi finalizado, que gerou o indiciamento do Augusto e mais 3 aí, que você acabou de citar, a defesa do Augusto e dos outros acusados aí, ela não se manifesta. Isso é uma visão aí por parte do delegado, titular do caso aí que acabou formalizando o inquérito, e aí ele oferece esse inquérito justamente para o Ministério Público para ver se acata ou não, e aí sim vai virar um julgamento que cabe defesa. Porém, Mota, diante da circunstância, agora nesse ponto, com o indiciamento concluído, eu acho que o Augusto ele tem que se licenciar do cargo. Aí vai falar, mas eu sou inocente, sim, mas o Corinthians é mais vítima que você, Augusto. Eu não quero julgar aqui a tua participação ou não, você vai se defender numa esfera cabível, porém, o Corinthians ele não pode ficar, Motinha, à mercê de novas notícias vinculando o seu nome à imagem policial, realmente aí descredibilizando a marca. Porque é isso que está acontecendo agora. Se o Augusto continuar no poder, novamente vão falar o presidente indiciado e tudo mais. Eu gosto de partir da premissa, Quintino, até para não ser injusto, da presunção da inocência, porque isso daí é base para todo mundo. Até que se prove culpado, todo mundo é inocente. Isso é presunção de inocência. Então, nesse caso, eu não vou condenar ninguém, não vou falar isso, quem vai fazer é a justiça. Porém, o Corinthians ele não pode ser mais vítima do que ele já está sendo. De pessoas incompetentes e que estão fazendo merda atrás de merda ano após ano. Então, nesse caso, Motinha, de fato, se o Augusto gostar do Corinthians, mais do que ele gosta do cargo, ele tem que se ausentar. Ele tem que se ausentar. Deixa de lado a sua vaidade. Já ficou marcado. Exato. Então, Augusto, deixa de lado a sua vaidade, querer bater o pé. Ah, eu sou inocente, eu não saio. Vai provar sua inocência numa esfera cabível. Vai provar sua inocência na justiça. Porém, o Corinthians ele não pode ficar à mercê de uma situação como essa novamente. Novamente, o Corinthians sendo ligado a notícias policiais. E outra, Motinha, segunda-feira, você vai falar agora a respeito do que disse o Renato Cury, o advogado do Augusto. Mas vai ter segunda-feira, né? Que vai acontecer, pra quem não sabe. Então conclui aí que eu já emendo o restante. Segunda-feira ele cai, mano. Segunda-feira vai ter a votação do impeachment do Augusto Melo, né? Um conselheiro entrou pra mudar a data, né? Da votação, né? Pedindo aí, uma juíza, pedindo para alegar que tinha que mudar, porque não tinha seguido todos os ritos, né? A juíza respondeu que não, que o Corinthians seguiu todos os ritos
que tinham que fazer mesmo, que tinha que ser feito, né, mano? E manteve a data. Então, segunda-feira, sim, será a votação do impeachment do Augusto. Augusto Melo, que deu entrevista hoje à tarde, né? Fez uma grande coletiva aí. Entre as coisas que ele fala, que sim, ele é inocente, né? Está indignado com essa situação. Diz que não vai renunciar. Diz que não tem vergonha porque estão fazendo isso com o Corinthians e não com ele. Batendo na galinha aqui. Que estão fazendo isso com o Corinthians e não com ele, porque ele não se sente envergonhado. Que ele fez vários contratos com o Corinthians e que não houve nenhuma mancha nesse sentido, né? Então tudo isso é a alegação dele. E o advogado dele fala que ele é inocente porque ele não tá sendo incriminado ainda, né, mano? Ele não tem prova de crime contra ele. Então, Motinha, eu vi a declaração até do Dr. Renato Cury, que é o advogado aí que está defendendo o Augusto. Ele fala que existe muita ilação dentro do inquérito, mas que não existe uma responsabilização individual de cada um e participação de cada um. Ele fala que é de forma muito genérica o que acontece, o apontamento a respeito dos crimes. É uma estratégia de defesa, enfim. Mas, de verdade, Motinha, para mim, esse negócio, independente do inquérito concluído ou não, se a votação ocorresse na segunda-feira, o Augusto cairia. Porque, cara, na boa, vocês acham que esses conselheiros aí, os 300 que lá estão, conseguem, de fato, fazer uma leitura de um inquérito? Vamos lá. Vocês já pegaram um processo? É que eu não sei se todo mundo já teve a oportunidade de pegar um processo. 2.500 páginas, mano, tem um processo. Mas fora isso, Motinha, é o linguajar, é o famoso juridiquês. E a maioria que tá lá dentro, eu tenho certeza que não consegue entender o básico. Então imagina pegar, por exemplo, um inquérito policial que tá cheio de palavras aí que tem realmente um significado que não tá no cotidiano de todo mundo. As pessoas iam ter que ficar talvez um ano para ler um inquérito de 2.500 páginas. Da mesma forma, Motinha, que você pega, por exemplo, um balanço. Um balanço de clube não é tão simples como você pegar receita e despesa e falar, eu vou aprovar ou vou recusar. Um balanço de clube é um negócio muito complexo. E quando você vai para uma votação de contas do clube, o cara tá talvez reprovando ou aprovando as contas e o balanço de acordo com a predileção dele. Assim como vai acontecer também no caso de impeachment. Ou seja, não existe uma apuração técnica do fato. Existe uma predileção política que favoreça os caras aí internamente. Tanto da chapa A quanto da chapa B, da situação, da oposição. Política de clube, Motinha, é só interesse. Você pode pegar um cara ali, tipo, extremamente culpado, se ele tiver a maioria do conselho, esse cara é absolvido. Como em muitas oportunidades já aconteceu. O próprio Dualib, quando ele rasgou o estatuto do clube e foi aplaudido por um monte de conselheiro que hoje atira a pedra e fala, é um absurdo. político. Mas é óbvio que é isso que eu tô falando. Então existe só a predileção e o lado político, Motinha. Esses caras não estão nem aí pro clube. Esses caras estão muito mais interessados no poder que eles têm lá dentro do que de fato no bem do Corinthians. E sempre foi assim. E não adianta o conselheiro mandar mensagenzinha dizendo que não, porque eu não sou assim. Mas se você não é, o seu entorno é. E então, segunda-feira, então ele cai, mano. Eu acho, Motinha, porque agora, ainda mais com a conclusão do inquérito... Tendência é essa. Que antigamente se embasavam realmente, olha, não foi nem formalizado o inquérito e estão tentando me derrubar pelo golpe político. Agora, com a formalização do inquérito, Motinha, porque esse é um documento oficial, eu acho que se o Augusto Melo tiver mais amor pelo Corinthians do que pelo cargo dele, ele é obrigado a renunciar. Ele é obrigado a renunciar. Inclusive, a Gaviões da Fiel e a Camisa 12 estão pedindo a renúncia dele agora, né? Soltaram nota. Ué, mas não estavam do lado do cara também? Não, faz tempo que ele já abriu. A Gaviões eu lembro quando começou. Mas não, quando começou sim. Eu lembro que fizeram protesto, foram lá tirar foto com ele. Peraí. Não seja leviano. O que a torcida tava falando naquela oportunidade é o que eu acabei de repetir aqui. Não é que estava ao lado do Augusto Melo, os caras estavam contra um possível golpe que aconteceria. Justamente por causa dessa intenção política. No caso, por exemplo, quando houve a eleição do Corinthians ali e o Augusto Melo entrou, não só as torcidas organizadas, mas talvez aí 99% dos corintianos apoiaram o Augusto, Marcão, para quebrar um monopólio de renovação e transparência que estava lá desde 2007. Então houve ali uma mobilização da torcida do Corinthians, não pelo fato, olha, adoramos o Augusto, era mais pelo fato,
prefiro acreditar na incógnita do que na certeza que vai dar merda. Sim. Então, agora tá dando merda também. Mas no caso, quando a torcida foi lá na porta do Parque São Jorge lá, era justamente aí contra um golpe que estava sendo arquitetado ali pela oposição do clube, que a gente sabe muito bem que a Renovação e Transparência saiu de lá, ou seja, saiu oficialmente do comando, mas não saiu de dentro do clube, porque os caras continuam querendo voltar a todo custo ao poder, e estavam tentando de qualquer maneira empichar o Augusto. Inclusive naquela oportunidade quando não tinha conclusão de inquérito, apontamento e tudo mais, eles estavam forçando essa barra, tanto que tentaram 2 ou 3 oportunidades aí para tentar o impeachment e não conseguiram. Liminar derrubou aí a primeira votação, depois aconteceu, e aí falaram que a polícia não estava mais dando segurança, e aí também interromperam o restante da votação, falaram que ia marcar a reunião lá do impeachment num outro lugar que era fora do clube, também depois miou essa ideia, mas as torcidas não estavam apoiando o Augusto em si, era a ideia contrária ao golpe. Mas, mano, eu que tô vendo a história de fora aí, não tem nada a ver com o Corinthians e tal, mas só pelos elementos que a gente já vê sair em reportagens ali, você já via que o bagulho tinha indício, era uma questão de tempo de ser formalizado e o cara ser empichado. Mano, isso aí pra quem tá vendo de fora, mano, sabe como é que funciona, mano. Obviamente, você tem que ter todo um processo ali pro cara ser acusado, indiciado, o que é que seja, depois julgado. Mas pra quem tava vendo de fora, mano, era óbvio que o negócio ia acontecer, era óbvio. Tanto que tivemos alguns embates aqui no estádio e você naquela época tava querendo dar de advogado do cara, pá. Era tragédia anunciada mesmo. Mas não era. Não, mas eu não sei, irmão. Ô, Marcão, novamente, eu não sei qual parte você não entendeu. O indiciamento não significa condenação. Não tava entendendo. Pelo contrário, indiciamento, vamos lá, acompanha o raciocínio, que é lógico aqui, ó. Indiciamento não significa condenação. Fato. Sim. Vamos lá. O indiciamento de uma pessoa dentro de um inquérito, eu não sei se você chegou a ouvir a declaração do advogado dele lá, eu não quero tomar partido aqui, quem vai fazer isso é a justiça, que vai apurar os fatos ali e de fato apontar quem é culpado e quem é inocente, ou se todo mundo é culpado, ou se todo mundo é inocente. Que de fato houve um desvio de dinheiro, isso daí é evidente, Marcão. Porém, nas partes envolvidas no contrato, Corinthians, Vai de Bet, a primeira empresa intermediária que recebeu a comissão e fez o repasse para uma empresa de laranja, essa empresa de laranja que começou a distribuir esse dinheiro, que foram parar, tá inclusive em contas de crime organizado e tudo mais, você já perde, talvez ali, a procedência do que você fez. Porque se você tá destinando o teu dinheiro para alguém, por exemplo, você contratou o Quintino para fazer um serviço na tua casa, você remunerou o Quintino. Se o Quintino usou o dinheiro para comprar um fuzil e matar alguém, a culpa não é sua. A menos que você seja o mandante do crime e as pessoas indiciem você falar, eu tenho prova que o Marcão contratou o Quintino para ele comprar um fuzil e matar alguém. Agora, se ele faz isso por livre e espontânea vontade, você já não tem mais essa responsabilidade. E é isso que a defesa tá se amparando. Falando que o Augusto ele fez um repasse de uma comissão de uma empresa que estava constituída em contrato, e se essa empresa repassou para uma empresa laranja e não tem, talvez, a ligação do nome do Augusto ou de qualquer outra pessoa ali com essa empresa recebendo de novo esse dinheiro, aí é isso que no caso, a defesa do Augusto está tentando explicar e vai fazer isso agora dentro de um julgamento que possivelmente acontecerá. Fala, Sombra. O que hoje eu estava ouvindo o tempo de jogo, nossa, assim, são muitos pontos da conclusão do inquérito, é bem grande, enorme, né? Mas enorme. É enorme, né? E eu não sei agora trazer aqui tudo que cada eu ouvi coisa não dá, é muita coisa. Então, assim, tem tanta coisa ali que foi concluída pela polícia, sabe? Até coisas que eu não tinha nem ouvido falar até o momento. Então, assim... Vai ter trabalho a defesa, Sombra? Cara, acho que vai ter trabalho quem foi promotor, todo mundo vai ter um pouco de trabalho, né? Seja pra acusar, seja pra se defender. Mas assim, que a gente aqui traz assim de uma maneira super abrangente, não tem os detalhes todos, não sei nem se esse inquérito aí, todos os pontos estão na internet. Eu ouvi de uma maneira assim, até que o Sgrilli estava trazendo, o Del Lima falou, não, você não vai ler ponto por ponto, porque era enorme. Era mais de 100, era um negócio enorme. Então, Sombra, tem 2.500 páginas o inquérito, não tem como todos os pontos estarem na internet. Então, assim, a coisa não é só essa, muito né? Do tipo que diz assim, olha, não, imagina, mas passou pra cá, não, mas não tinha nada a ver com isso. É muita coisa, muito complexo. Muito detalhe. E só repaginando um pouco o que o Mano tinha falado no início, até o De Paula nos alerta aqui, é o seguinte, porque... o inquérito policial é apenas um procedimento inquisitivo, onde a autoridade policial colhe provas, depoimentos e forma sua convicção a respeito do cometimento ou não de crime.
Então, o que acontece? Pela convicção policial, houve crime, ok? O relatório, que é a peça que põe fim ao inquérito e tem a conclusão do delegado, encaminha o documento ao Ministério Público, ok? Muito bem. Aí, o promotor de justiça avalia esse material e decide se vai oferecer a denúncia ou não ao judiciário, ao juiz. Oferecida a denúncia e aceita pelo juiz, aí sim tem início julgamento. O processo criminal. Mas como ele diz aqui, olha, o promotor pode simplesmente arquivar e não oferecer nem a denúncia à justiça. Duvido. Tá? Não, eu entendo o que você está falando. Até que ele diz o seguinte, né? Não gera nem maus antecedentes. Ó, por exemplo, o indiciamento, ele não gera maus antecedentes e também não faz entrar na lei da ficha limpa. Sim. Porque não teve um julgamento ainda. É só um inquérito policial. Mas ele diz aqui, ó, 90% dos inquéritos servem como base para denúncia. É claro. É claro. E é não, o que mas vai que de acontecer. fato eu acho que deve acontecer, ô Marcão, deve. O Ministério Público deve acatar essa denúncia aí e deve realmente formalizar. Mas o que eu digo aqui com relação, por exemplo, agora à a defesa num inquérito policial ela não se manifesta. Isso daqui é um ponto de vista de uma pessoa, que é o delegado, que formaliza tudo e fala, o meu parecer é esse. Investigou, né, a defesa, ela... Exato, houve uma investigação por parte da Polícia Civil e ele formaliza isso, sim, ele colhe depoimentos e tudo mais, mas a defesa não vai lá se manifestar. Não existe, por exemplo, olha, o advogado Augusto Melo se defenda aqui, porque ele foi lá e prestou o depoimento dele e o delegado tira as conclusões. Agora sim, havendo um julgamento, a defesa vai se manifestar e aí a gente vai ver se vai acontecer ou não uma condenação. Mas eu volto a falar, Motinha, de antemão, eu acho que o Augusto agora, ele tem que renunciar, ele tem que deixar a vaidade de lado e pensar no bem do clube. Ele tem que pensar no bem do clube. Porque antes não existia um documento formalizando isso daí. Agora existe. E tá em ebulição lá dentro, né, mano? Porque, por exemplo, o que acontece? A gente até... Vamos falar de futebol do Corinthians. Sim. Não dá pra falar porque dentro do Corinthians mesmo, agora, mano, e Marcão, tá acontecendo o quê? O Fabinho Soldado tá indo até os jogadores... Tentando acalmar, explicar pra eles, porque muitos jogadores estão procurando ele, os empresários, querendo saber como é que vai ficar a situação. E o Fabinho Soldado tá tentando acalmar. Os caras falaram assim, olha, nada vai mudar, mesmo o que acontecer segunda-feira com a votação, o departamento de futebol não vai ser afetado, né? Foquem aí no futebol, no campeonato, né? Que domingo o Corinthians tem um jogo importante. Sábado. É sábado, né? Contra o Atlético. O Atlético Amanhã Mineiro. contra o Atlético. E aí, tipo assim, você não tem notícia de futebol, porque tá focado nisso que acontece. Diz que o Fabinho Soldado desceu lá e tá conversando com os jogadores que estão preocupadíssimos, que agora sim começa a afetar, porque os caras querem saber o que vai acontecer, né, mano? Inclusive a comissão técnica também. É claro que afeta, Mota. Não adianta querer falar, fiquem alheios. É que a maioria dos jogadores também não estão nem aí, né? Os caras, tipo, falam, vamos ver, se pingar o meu, eu quero que ande Augusto Melo, que ande o Osmar Stabile, que ande o quem quer que seja, Romeu Tuma. Enfim, os caras não estão nem aí, pingando na conta. Porque o cara não sabe a dimensão disso, né, mano? De repente, vai paralisar alguma coisa, vão paralisar os pagamentos, o cara já fica pensando nessas coisas, né? O jogador não tem a dimensão realmente do que tá acontecendo, né? E o que causa tudo isso, né? É até uma cláusula que tem aí dentro de contratos, pelo menos alguns que eu já assinei, tinha esse tipo de cláusula. Qualquer coisa que você faça que possa comprometer ou manchar a sua imagem perante a empresa, já que você é uma pessoa pública, no caso aí o Corinthians, qualquer coisa, não sei se existe essa cláusula aí também dentro do contrato que o Corinthians possa apresentar junto com os patrocínios. E o contrato ele não pode ser leonino, favorecendo um lado só. Se tiver, por exemplo, uma imagem de um patrocinador que está arranhada perante a mídia por algo que aconteceu, deve existir uma cláusula dentro do contrato que o Corinthians pode exercer uma multa rescisória e ainda forçar o pagamento da multa por parte da outra parte. Agora, no caso do Corinthians é a mesma coisa. Porque você está atrelado a uma situação como essa, por mais que o clube seja vítima também, e é por isso que eu estou falando que o Augusto, se ele gostar de fato do Corinthians, ele tem que pedir sim o afastamento, ele tem que renunciar ao cargo. Ele não pode ficar realmente à mercê de uma situação achando, olha, tipo, a minha vaidade é maior do que meu amor pelo clube. Isso se tiver amor.
E se tiver amor. Porque ele não pode deixar a imagem do Corinthians mais arranhada do que já está. E nesse caso, Motinha, com relação aos patrocinadores, eu não sei se não tem um patrocinador que fala, pô, eu não quero mais continuar. Mas teve não quero mais continuar. Ontem não teve um que desistiu. Teve um que saiu já, né? Que pagou Não, mas sair. aí é por... Não, mas ainda não saiu, Motinha. E esse patrocínio, ele alega que não estavam sendo cumpridas algumas cláusulas. Não é que a imagem tá arranhada, é diferente. É diferente. É diferente, não tá saindo por esse motivo em si. Aí você filmando aí, falando, analisando aí a situação do Augusto Melo, a gente tem que tomar realmente muito cuidado, porque indiciado não quer dizer culpado, indiciado quer dizer que tem indícios de alguma coisa errada ali que o Augusto poderia ter feito, então a gente tem que tomar cuidado para falar. Então, só que todo mundo realmente está pedindo afastamento para não ligar o CPF dele com o do Corinthians, o CNPJ do Corinthians, então que ele se afaste, resolva esse problema a parte do Corinthians e que venha outro presidente aí, que eu espero que não seja da Renovação e Transparência, porque, meu amigo, esses caras querem o poder a todo custo, mano. E não adianta falar também que tudo isso que tá acontecendo com o Augusto aí, da Polícia Civil indiciar ele, que é coisa da Renovação e Transparência, da oposição, não é polícia, cara, é polícia, teve indício ali de algo errado, então tá sendo analisado. Mano, e tá muito chato isso, nem de jogo os caras tá falando, amanhã tem um jogo importante contra o Atlético Mineiro, fora de casa, ninguém sabe que time que vai entrar, se vai entrar misto, é titular, o que é, ninguém sabe de nada, não tem mais futebol, é só isso agora. Tem uma hora que enche o saco também, toda hora só política, é um assunto bem chato, mas fazer o que, né? Corinthians, né? Todo dia tem uma bomba diferente no Corinthians, seja jogador, é dirigente, é médico que é mandado embora, é Augusto Melo, é não sei o que lá, é diretor, então fica complicado. Porém, falando um pouco do jogo, eu vou falar aqui, amanhã eu acho que o Augusto Melo aí, eu acho que o Dorival Júnior realmente vai entrar com um time misto, talvez pensando na Sul-Americana, porém que eu acho que a Sul-Americana é na outra quinta, né? Então, se for na outra quinta, eu acho que ele vai entrar com o titular. Então, cara, mas eu acho bem difícil o Corinthians tentar arrancar uma vitória amanhã, viu? Eu acho que um empatezinho aí já seria de bom tamanho pra nós. Vamos ver, né? Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Nenhuma informação boa ou ruim, a gente tá sempre postando aqui pra afiar a torcida. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!